Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Bom, antes da gente começar, aquele pedido tradicional, né? Quem está acompanhando aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Quem está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple, também se inscreve no nosso podcast. Gente, hoje vou fazer um episódio híbrido, super bacana. Vou trazer um convidado aqui super legal, o nome dele é Zuca Paladino. A gente vai ouvir a história de empreendedor dele, mas também ele topou a gente prestar um serviço aqui para todo brasileiro que está no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Isso porque o Zuca, ele é Headhunter, sócio da Woke, que é uma empresa de Executive Search aqui nos Estados Unidos. Além disso, ele é investidor em várias startups, né, e tem uma carreira sólida em recrutamento de seleção. E é um cara super bacana, carismático, energia alta. Então, Zuca, prazer ter você aqui com a gente, tudo bem? Tudo ótimo, prazer, Juliano. Obrigado pelo convite, cara. Prazer é meu. Para a gente começar, Zuca, eu sempre pergunto, peço ao convidado se apresentar, contar rapidinho a sua história de imigrante e como é que você chegou até aqui. Vamos lá. Bom, a gente já conversou bastante. Primeiro, parabéns pelo podcast, é super legal e obrigado por quem, enfim, tem interesse na história. Cara, eu sou de São Paulo, original, nascido e crescido ali em Pinheiros, mas essa vida de expatriado começou, de carreira internacional, quando eu tinha 10 anos e meu pai foi expatriado, trabalhava com o mercado de gases industriais e a gente morou em Monterrey, no México, por 2 anos, eu tinha 10 anos. Então foi aquele primeiro choque, como criança, de morar fora e ter que me reencontrar, perder os amigos, né, não saber a língua, e eu não fui estudar em escola americana nem nada, fui para escola mexicana mesmo. E foi aprender língua do zero, inglês e espanhol, e cara, isso ficou pra mim que tinha um mundo muito maior do que Alto de Pinheiros, São Paulo. Então foi muito legal. Eu sempre quis jogar futebol, claramente não sou bom, tanto que virei headhunter, mas pelo menos isso me trouxe a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes na minha vida. Então, eu voltei a morar fora do Brasil depois que eu me formei, não consegui jogar profissional, saí dos juniores e fui ganhar uma bolsa de estudos e fui morar nos Estados Unidos, então saí de São Paulo num cold call ali em early days, quando nem tinha internet, e caí em Waterville, Maine, então lá em cima, perto do Canadá. Eu era um de 300 estudantes internacionais de uma escola de 5.000 pessoas, o time de futebol tinha 13 pessoas, então foi um baita de um choque cultural, mas super interessante. E aí eu consegui, através da bolsa de estudos, ficar 4 anos aqui nos Estados Unidos. Todo o dinheiro que eu fiz lavando prato e trabalhando com bicos e etc., eu gastei ligando para minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente tem 2 filhos, então valeu super a pena. E isso me fez, depois, voltar para o Brasil em 2003, quando eu não consegui jogar na MLS, fiz início de carreira em telecom, marketing intelligence, depois eu fui para serviços e aí em 2009 acabei caindo de paraquedas numa entrevista na Michael Page, encontrei um amigo, foi super legal e ele falou, cara, você tem perfil para trabalhar para a gente? Achei interessante, nunca tinha pensado em ser headhunter, enfim, trabalhar com RH, mas daí eu entendi que tinha um ecossistema internacional ali interessante para eu voltar a fazer uma carreira internacional, que era o meu plano. E aí o meu plano com o grupo sempre foi 5 anos diretor e voltar para uma carreira internacional. Então eu fui expatriado depois de 5 anos, que me fez chegar aqui em Houston em 2015 com a família. E aí vim com sogra, com filha de 2 anos e com minha esposa na época. Então foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos em 2015. Bacana, cara, legal. Você passou por várias mudanças, né? E aí, primeiro, assim, da sua adaptação, né, para o mundo de recrutamento, de recursos humanos, que, de novo, você não veio desse mundo, né? Como foi essa mudança, a preparação, etc.? Ou foi algo bem orgânico? Olha, apesar, né, são 13 anos aqui como headhunter, eu já trabalhei em vários negócios diferentes, setores diferentes, senioridades diferentes, regiões diferentes. Então, eu posso te dizer assim, eu tenho talvez um legado aqui de, putz, no mínimo, falar com umas 800 pessoas por ano. Tá? Então, assim, é um acumulado de visões gigantes. Mas
Então eu sempre falo essa questão, independente da experiência no setor, independente de uma série de coisas que hoje a maioria das empresas e o mercado corporativo julga importante, tá? Eu sempre levei muito em consideração, e isso é uma coisa que a gente estuda muito e olha muito, que os fatores que predizem performance, né? Eles estão ligados à vivência que a gente acumula e situações que a gente acumula antes de entrar no mercado profissional, né? Então, respondendo à tua pergunta, da onde vem isso, né, na minha vida? Eu acho que eu fui buscar em alguns movimentos isso lá atrás, mas eu acho que vem muito da família, então vem muito do meu pai primeiro. Eu acho que tem um aspecto que vem muito do esporte, com certeza. Então, eu sempre fui muito competitivo, mas um nível de competição que para mim eu sempre quis ganhar, naturalmente, ninguém gosta de perder, mas a competição para mim era uma competição que tinha que ser legal, ou seja, então o estilo que eu fui levando de jogar futebol era um estilo que para mim me dava muito mais prazer em fazer o time jogar bem e ver as pessoas jogando bem, do que eventualmente só eu jogar bem. Então, Claro. o meu pai tinha um perfil de senso de comunidade muito grande. Meu pai, eu lembro de eu indo pro clube e ele sendo aquela pessoa que todo mundo conhece, dando tchau para todo mundo. Então, desde pequenininho, ele me fazia parar em todas as mesas para falar oi para todo mundo. Eu tinha que ficar ouvindo a conversa dele com todo mundo. E aí era o Zuquinha, era o Paladininho e tá aí a mesma coisa. Então, isso fazia com que eu só fui perceber isso anos depois, mas que como criança, né, quando eu estava no clube, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo e naturalmente eu fiquei uma criança mais extrovertida e preocupada com a vida das pessoas, né? Em vez de que todos meus amigos chegavam e iam direto para o campo de futebol, eu tinha que passar por todo mundo. Ninguém deixava eu ir. Meia hora antes. Meia hora, amiga das minhas mães, é aqui, você não vai passar sem me dar um beijo. Então, eu acho que isso criou talvez um certo DNA que, apesar da carreira do Headhunter, uma parte dele ser comercial, eu gostava muito e gosto muito disso, né? De conversar com as pessoas, de realmente me interessar pela vida das pessoas. Então, eu acho que como Headhunter, a minha preparação para ir para Headhunter foi, cara, isso aqui faz sentido, eu já faço isso naturalmente. Então, eu vi como um means to an end que, apesar dos KPIs, a Micropaid é uma empresa, né, que tem, assim como outros, é um business de KPIs, é um business de fabril, assim. Eu incorporei essa disciplina do esporte, de também que para eu jogar bem eu tinha que treinar muito bem. Tem que ser disciplinado, mas tem que ser criativo também quando chega no momento de tensão e todas essas coisas, de ganhar o jogo, de fazer algo diferente. E ao mesmo tempo tinha essa questão do pessoal, que conversar com gente que eu nunca tinha visto na vida ou de falar era muito natural. Então eu sempre levei nessas situações de one-on-one, né, que enfim, eu tinha que entrevistar 15 pessoas por dia, fazer reunião com cliente, né, pesquisar sobre empresas. Aquela coisa que, cara, foi uma conjunção de tudo que eu fiz até chegar a virar Headhunter que, cara, deu liga em tudo que eu estava fazendo. E eu acho que eu sempre levei como legado muito das coisas que se eu tô conversando com você, eu tô sempre dedicado a você, entendeu? Nunca tive uma agenda separada de falar, cara, tô ali para fazer um KPI e etc. Não, era o que eu vou extrair, o que eu posso devolver para essa pessoa, porque alguém que saiu da casa dela para vir aqui, que às vezes não tem um job, não dá fit, ou eu fui visitar um cliente, o que eu posso ser diferente, como é que essa pessoa vai lembrar de mim? E eu sempre trouxe a questão da pessoa, né? O que fica são as pessoas, não é a empresa, né? Apesar de eu estar representando uma empresa, isso simplesmente foi muito importante. Então eu levei esse legado, cara, de alto impacto pessoal, de realmente lembrar de todo mundo, de realmente, cara, como é que eu faço isso virar um negócio, mas tendo prazer em fazer isso de uma forma diferente, sabe? Então, também para a forma de liderar as pessoas internamente, que apesar de ter a grande corporação, putz, era um trabalho mega estressante. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 11 da noite, porque as pessoas só podem entrevistar e só podiam, na época, no começo e no final do dia. Então, para mim, era uma oportunidade muito, muito grande de aprender muito sobre os negócios, de realmente ganhar uma bagagem corporativa
numa empresa internacional que me pudesse, enfim, trabalhar onde eu quisesse no futuro, né? Então, enfim, foi um pouco dessa preparação de talvez buscar dentro do meu background, da minha experiência, o que eu era bom e como é que eu conseguia trazer isso para aplicar naquele trabalho que era novo. E aí não tem jeito, são horas de voo, excesso de realmente pesquisar sobre os assuntos. Então, um dia você está falando com uma empresa de rolamentos, no outro dia você está falando com uma fintech, no outro dia você está falando enfim, com uma empresa familiar, outro dia com private equity, e você está sempre correndo atrás de buscar, parar e pesquisar e falar, o que é isso? Deixa eu entender, e a habilidade de fazer pergunta e aprender com o nosso trabalho, né? Então, eu brinco que eu sei pouco de muitas coisas, mas ao longo do tempo, dos anos, eu fui sabendo muito mais dessas coisas e eu consigo ser dangerous em várias conversas. Zuka, legal. Cara, vamos entrar um pouquinho então no detalhe da Woke, então. Queria que você contasse um pouquinho sobre o que é a Woke, o que vocês fazem, linhas de negócio, serviços que vocês prestam, etc. Cara, a Woke, uma história super legal, assim. Então, o Fábio e o Gui, que são os fundadores, o Fábio Cunha e o Gui Petreschi, que fundaram a Woke em 2016. História super legal, porque eu entrei na Michael Page com o Gui no mesmo dia, na mesma divisão. Então, a gente foi par ali do início da carreira. Ele tem um background de carreira automotiva, eu vim do setor de serviços, né, em telecom. Então, a gente... cara, foi parceiros da jornada aí desses early days, então foi super legal, a gente já se conhecia muito bem. E aí a gente depois contratou o Fábio, então eu lembro de ver o currículo do Fábio e falar, cara, esse cara tem algumas coisas que eu acho que ele pode ser interessante pra gente, eu acho que ele pode ser uma pessoa para trabalhar na Michael Page. E aí eu liguei para ele, a gente se conheceu e ele acabou virando nosso par, então a gente trabalhou muito tempo os três juntos. Quando eu fiz a minha transição para os Estados Unidos, eles resolveram também sair. E aí eles iam trazer uma empresa internacional e resolveram falar, cara, o que a gente vai fazer para os outros? Vamos fazer para a gente. E criaram a Cunha Petreschi, que naquele momento não tinha nada de diferente das principais boutiques hoje do Brasil. São pessoas que têm muita experiência em Executive Search. Só que, cara, eles começaram a trabalhar para a nova economia. Então, lá atrás, 2016, 2017, teve um boom no Brasil. Começo de ampliação desse mercado, dos VCs, de novas empresas crescendo, Loft, Gympass, Nuvem Shop, uma série de empresas que estavam vindo para o Brasil também. E como um boutique, eles começaram, através das relações pessoais, a trabalhar direto para os founders e para esses VCs. Né? E aí, cara, eu vim acompanhando a história deles, a gente sempre se falou, porque a gente seguia esse contato próximo. Sempre brincou que a gente tem uma boutique juntos. Mas depois de 2, 3 anos que eles estavam trabalhando como Cunha Petreschi, eles sentiram uma necessidade primeiro dos clientes, que pediram para eles duas coisas. Falaram, cara, vocês estão ajudando a gente a trazer gente muito top, muito legal o que vocês estão fazendo, vocês entram de cabeça na empresa. Mas, cara, não está na hora de investir em tecnologia, não está na hora de vocês entregarem algo mais, porque, cara, mandar um currículo e mandar um PowerPoint e um Excel tá ruim, né? E segundo, essas empresas eram muito novas, essas empresas estavam em alto crescimento e, cara, a galera jovem que estava contratando o CFO pela primeira vez, contratando um BP comercial, Chief Legal Officer, um co-founder e, cara, nunca gerenciei esses caras de mercado. Então eles começaram a sentir uma necessidade de continuar a jornada com as empresas e com as pessoas depois que as pessoas entravam. Porque não dá certo. A maioria das vezes, principalmente em empresa em alto crescimento, a empresa cresce mais rápido que as pessoas. As relações de trabalho são diferentes. Os ways of working são diferentes. Os agreements mudam toda hora. Né? O mercado muda. Então, o Gui e o Fábio começaram a estudar e a falar, cara, por que a gente não muda o nosso modelo de negócio? Por que o mercado inteiro está no modelo industrial? Vamos aplicar conceitos de nova economia. Vamos começar a investir, ao invés de colocar no bolso, vamos investir em como a gente escala nosso negócio, como é que a gente consegue agregar mais valor para o cliente e para os clientes, né? Como é que a gente também consegue ser mais relevante, menos transacional na relação entre o triângulo, que é o headhunter com o contratante e o candidato. Né? O headhunter ele é um mal necessário. Ele é caro, por um lado,
e ele é transacional para o outro. Né? Então, como é que a gente realmente conseguia mudar isso? E dali nasceu a Woke. Nasceu com essa história da gente mudar o mercado. Então, a gente teve um papo muito legal em 2017 para 2018, que eles falaram, Zuka, a gente vai mudar o nome, a gente vai começar a investir em tecnologia, e essa é a nossa ideia. Então, o Gui foi estudar em Stanford, fez um curso de empreendedorismo, o Fábio foi fazer London Business School e voltaram com uma tese para a gente criar disrupção no nosso mercado. Né? Então, como é que a gente criava ali um one-stop shop para atração, adaptação das pessoas, desenvolvimento dessas pessoas e transição dessas pessoas. Então, como você realmente tinha um player que estava pensando na falha das empresas, que é o começo, o meio e o final da relação entre as pessoas envolvidas naquele agreement. Né? E aí o elemento da gente estar vendo no meio do mercado, o mercado de nova economia, economia tradicional, que naturalmente essas empresas aqui estão gerando muito mais valor e estão fazendo um negócio muito diferente, e como que não tem gente nesse mercado, você tem que tirar as pessoas do mercado tradicional. E se as pessoas não acordassem e eventualmente começassem a se preparar para ganhar skills, para ser relevante para essa nova economia, ia ficar um grande espaço no mercado. Então tinha um espaço para alguém fazer diferente, que é como é que o Headhunter começa a entregar performance através das contratações externas. E como é que eu consigo, né, e a gente consegue ter um relacionamento de Trusted Advisor com os candidatos para a gente parar de vender as vagas e parar e começar a fazer esse blind date de uma forma muito mais transparente e principalmente virar um advisor de como é que as pessoas precisam rewire, né, tipo, repensar o que elas fazem de muito bem e deixar para trás um legado que foi de Michael Page, foi de Honeywell, foi de HP, de GE, que não funciona se você levar isso para uma empresa em alto crescimento, que tem uma outra cultura. Você tem que levar você não tem que levar a empresa. Então, como é que a gente realmente entregava algo que gerasse impacto para os dois lados? Então, dali nasce o Woke com a ideia de acordar e fazer diferente. Tá? E desde então, desde 2018 e 2019, a empresa passou a investir em tecnologia, em criar duas plataformas, uma para empresas e uma para candidatos, para ajudar a realmente você fazer com que o mercado erre menos e que naturalmente elimine o meio da cadeia, que são os intermediários, que são as pessoas que não estão agregando valor, que só estão tirando pessoas e disruptando carreiras e tirando pessoas de empresas boas. E como é que a gente faz com que o mercado se autoajuste e a gente consegue entrar num nível de serviço só onde o cliente precisa, dentro da jornada inteira, ou só onde o candidato precisa, e como é que a gente cria um serviço realmente num layer acima, onde a gente vê que existe valor e que realmente o Headhunter persiga esse alto impacto e não simplesmente fazer uma apresentação. Então a gente brinca que a gente quer deixar... A gente está lidando com pessoas e que muitas vezes o cliente quer uma pizza e a gente fala que a gente não faz pizza. A gente não entrega pizza mais. A gente entrega relações duradouras, transparentes e a gente facilita o processo entre essas relações para os clientes e os candidatos não errarem. Então, desse contexto nasce o Woke focado em como é que a gente melhora o nosso serviço e a gente se sente que a gente está fazendo algo que impacte as pessoas e as empresas. E como é que foi a receptividade do mercado? Porque, de novo, vocês entraram mudando o mercado, né? E mudando também a proposta de valor. E às vezes quando você é, né, o famoso early adopter, assim, as pessoas têm dificuldade para entender, né? Porque, de novo, se eu sou, né, um executivo de uma empresa, eu tenho uma vaga para preencher, eu quero a pizza, né? Eu quero, como a gente diz aqui, butts on seats, né? E aí, como é então que foi esse processo de venda e adaptação para o mercado, a receptividade do mercado? Eu vou te falar a minha descoberta, tá? Esses últimos 2 anos, porque faz muito sentido, né, tudo que a gente está falando, mas naturalmente ele é diferente. Né? Ele é diferente e é aquela coisa, você não consegue testar, você não sabe o valor ainda está na contratação. Né? Então, assim, a jornada até a contratação ela é longa, muitas vezes a gente está tentando encurtá-la cada vez mais, então a gente consegue
maioria dos nossos processos tem um time to fill de até 70 dias, que é super rápido para Executive Search. Mas o ponto é a gente entender onde estão as falhas no processo e a gente conseguir trazer previsibilidade de que isso, se essas falhas acontecerem, isso alonga o processo. Tá? Mas respondendo a tua pergunta qual é a adaptação do mercado, eu acho que é 100% quando a gente conta a história, porque a gente está fazendo, as pessoas falam, cara, tem alguma coisa legal aqui, vocês estão fazendo alguma coisa diferente. Agora, o contratante saído, que a gente brinca que é o S Protection, né, das empresas mais conhecidas e que estão cobrando mais, e entregando sem tecnologia e demorando mais tempo. Não tem outro jeito, tem que testar. Então, assim, aceitação do mercado, e acho que esse foi o benefício da minha descoberta como boutique, porque o Gui e o Fábio já estavam na jornada há um tempo, então foi importante para mim me desvincular da Michael Page. Foi até engraçado, porque eu nunca olhei para as relações pessoais de levar para Michael Page, porque não era eu que entregava, porque dependendo da vaga ia para uma outra divisão. Então eu fiz uma descoberta nos primeiros 6 meses para falar, cara, por que eu estou trabalhando com gente que eu não gosto? Né? E por que eu estou lidando com empresas que não são boas? Né? Então, primeiro foi essa descoberta de como o boutique, apesar da gente, enfim, tem que you eat what you kill in a way, né? Então, assim, não tem jeito o ramp-up do negócio, como a gente é bootstrap. Não tinha jeito, tinha que ter cliente, mas eu fui buscar esses clientes nos candidatos, nas pessoas que eu já conhecia, minhas clientes que me seguiram porque queriam trabalhar com o Zuka. Né? Então, foi a metodologia da Woke, a tecnologia da Woke para aplicar no Zuka. Né? Então, acho que o grande diferencial que foi muito legal é a aceitação no momento que a gente começa o processo. Ela é muito fácil, cara, porque não é rocket science. Então, o principal ponto é, cara, tem um black box aqui que o Headhunter não muda, que é um glamour que as pessoas acham, mas não é glamouroso, cara. Tem um topo de funil, você tem que falar com um nível X número de candidatos. Esses candidatos vocês têm que querer falar com a empresa, tem que ter interesse. E você tem que ver como é que seguem as relações, entendeu? Depois disso. Então, se a gente é capaz de apresentar uma shortlist que seja concisa para um cliente no dia 1, a gente apresenta no dia 1. Só que eu preciso ter tempo para entender a empresa, entender as relações. Então, o mais importante da aceitação, que eu acho que é o mais difícil, é o rewire das empresas tradicionais de estarem acostumados a querer a pizza. E tem gente que quer entregar pizza, e quando você não quer entregar uma pizza, a pessoa tem que estar dedicada a, eventualmente, a entender que são pessoas. Que o processo de decisão ele é uma relação de parceria. Porque a gente quer entregar performance. Então a gente sabe que se você contratar uma pessoa e essa pessoa não performar nos primeiros 6 meses, você mandar embora, o sentimento que veio no metade do caminho, que foi na aceitação da proposta, que era, cara, parabéns, muito bem feito, ele vai embora. Sim. Né, depois. E ninguém está interessado nisso. Então, quando o mercado inteiro está só interessado em dar o placement, depois dar uma garantia e fica rezando todos os dias para não dar errado, e fica ligando para o candidato, sabe, tá tudo bem, como é que estão as coisas, pô, agora me ajuda. Como é que você sai dessa relação e você realmente se preocupa, né, com o impacto, e realmente se preocupa em fazer isso dar certo. Então também é um processo de rewire, de não vender essas relações, né? Cara, não é sobre vender a tua empresa, é sobre falar a verdade, é sobre falar o que está errado, é sobre o que tem que ser consertado, é como é que é a empresa, essas competências e mindset têm fits, e depois do outro lado para o candidato, é isso mesmo que você está buscando nesse momento da tua jornada, você entende que, apesar de tudo que o mercado fala, é um trabalho que você tem que entregar coisas. Então o mais legal da aceitação é que 2, 3 anos depois, a gente tem muito prazer em trabalhar com os clientes que a gente trabalha e com os candidatos que a gente trabalha, porque nós conseguimos ser nós mesmos. Então, sim, o mais importante aqui é que não tem... Essa parte não é escalável, sabe, Juliano? Então, tem essa parte que ela é boutique e vai continuar sendo boutique. Agora, a aceitação do mercado de uma forma pulverizada são o que a gente está começando a trabalhar através da nossa tecnologia, da gente descobrir, e aí é uma jornada de tecnologia, de continuar investimento e ampliação das relações ao longo das jornadas, tá?
Tá. O difícil para mim no mercado americano foi talvez realmente o mercado aqui é muito, muito transacional e sempre foi muito transacional. É eles enxergarem realmente o valor em ter uma parceria mesmo, sabe? Então eu tive alguns clientes aqui no começo que são ótimas empresas, mas que não queriam esse extra layer de Entendi. entrar no detalhe, de ouvir feedbacks. Então isso às vezes é difícil, porque o cliente paga para não ouvir. E aí a gente ao longo do tempo foi falando, cara, então a gente talvez não funcione, a gente talvez não é o melhor parceiro para vocês. Então a aceitação hoje, eu acho que ela fica um pouco de barreira de entrada mesmo de não conhecer, não ter referência. Então 100% dos nossos clientes vêm de referral, vêm de pessoas que nos recomendam porque sabem que foram tratadas diferente. Não, Isso legal. é Você o tocou maior num valor. ponto que era, você tocou num ponto que era uma dúvida que eu tinha, porque eu acho que assim, para muito empreendedor que começa um negócio aqui fora dos Estados Unidos, né? Mesmo que ele já tenha um negócio no Brasil, a sua marca não é conhecida aqui, etc. Então, essa é uma pergunta que eu tinha. Como foi abrir o mercado aqui? É network, batendo de porta em porta? Queria que você explorasse um pouquinho mais Beleza. isso aí. E quais conselhos você tem para quem está passando por isso? Né? Para quem também está, né, tentando lançar um negócio agora que está nesse estágio de inicial. Acho que tem alguns pontos, assim, como empreendedor, que também é a minha descoberta, né, da minha carreira. Então, eu só fui virar empreendedor mesmo, me considerei um intrapreneur. Mas a vida de empreendedor não é fácil. Então, depois de 2 anos, né, você investindo no teu negócio, passando por todos os ups and downs que existem, os chacoalhos de mercado, eu acho que o importante é você conhecer o seu business. Então, acho que o primeiro movimento que eu fiz foi não ir para algo que eu não conhecia. Né? Então, eu fui empreender com algo que eu já conhecia muito bem. Então, isso me ajudou, obviamente, a chegar correndo. Segundo ponto, né? O nosso trabalho já é um trabalho onde eu sou a frente de vendas, eu sou a frente de entrega. Né? Então, isso facilita demais. Acho que para todo mundo que tem um business industrial, né, ou um business escalável através de tecnologia ou alguma outra frente, para você entrar no mercado americano não tem jeito, você precisa de capabilities. O mercado americano compra been there, done that. Eles querem saber o que você fez, para quem você fez, quanto você fez. Então, assim, enquanto você não tem isso, cara, você tem que walk até conseguir talk about it, entendeu? Então acho que tem um lado muito importante de que também o tamanho do mercado americano, muita gente confunde e você pode ser um especialista e ser maior que o Brasil. Então é escolher muito bem a batalha, então é escolher muito bem quais batalhas você quer fazer e o que você faz muito bem. Porque a maioria das empresas, né, se você olha business industriais, tecnológicas, etc., o nível de diretoria e de vice-presidência de especialistas, ele é triplo do tamanho do Brasil. O brasileiro é generalista. A gente está acostumado a cair no colo, teve oportunidade, é para fazer alguma coisa que eu não sei, mas é uma oportunidade, eu vou fazer. O americano empurra isso de lado e fala, eu não vou fazer, eu vou fazer o que eu sei, porque eu não vou fazer mal feito. Eu quero ter sucesso. Então, a primeira coisa que eu sempre digo e que me fez dar muito certo na Michael Page aqui também, no meu trabalho, na Woke, eu sei o que eu sou bom e eu concentro nisso, tá? Quando eu não sou bom, eu falo, isso aqui eu não sei fazer, mas é isso que eu vou fazer. E eles gostam muito disso. Então, acho que a primeira coisa ao mesmo tempo que é fácil vender, porque eles não precisam do relacionamento do brasileiro, né? A gente precisa daquele relacionamento tete a tete, eles compram pela internet, eles são conscious buyers. Eles são inteligentes, eles pesquisam, mas eles são fáceis de comprar algo e testar. Mas o customer service é muito importante, então você tem que entregar o valor, porque as oportunidades tem sempre alguém batendo na porta, então a competição é muito forte. Então o primeiro ponto é escolha a tua batalha, escolhe bem o tamanho da oportunidade, ganha capabilities, que traga clientes, cuide bem dos seus clientes, que o cliente volte. E esse cliente vai te trazer boas referências e você pode passar essas boas referências para outras pessoas. É simples, é um modelo de nova economia também, é um modelo de startup. Né? Então, o grande ponto começa pequeno,
cuida muito bem desses clientes, depois vai evoluindo e aí você vai fazendo o marketing American Way, que aí é o go-to-market depois. Tá? Então é isso. Tudo que você faz direitinho aqui, no ano que vem você consegue fazer de novo. E aí você vai crescendo degrauzinho por degrauzinho. Um layer depois do outro, né? Uma camada depois da outra. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica eu vi há muito tempo ajudando muitas empresas executivos para cá, dá para fazer do jeito brasileiro, dá para a gente se vira, a gente é safo, a gente consegue, cara, mas em algum momento você tem que pensar diferente, você tem que evoluir no teu pensamento. E aí é pensamento de como é que eu sou mais produtivo todo ano, como é que eu continuo me especializando, entendendo, estudando, como é que eu atraio pessoas boas, como é que eu valorizo essas pessoas, né? Então, o mercado de trabalho também aqui, ele é um employer at will. Então, você tem opções como candidato e opções como contratante, que a relação de trabalho do brasileiro é muito diferente da do americano. Então, tem um lado também de gestão que é diferente. Bom, Zuka, assim, no começo eu falei que a gente ia fazer um episódio híbrido e dar um pouco de dica também para quem está no mercado aqui. Topa a gente mudar um pouco de change gears 100%. Aqui? Bacana. 100%. Eu queria... quem acompanha um pouco o que está saindo na mídia aqui nos Estados Unidos nos últimos 6 meses, etc., acho que tem 2 movimentos, né? Um é acho que a gente está talvez há 12, 18 meses numa recessão iminente, né? Então todo mês fala, os Estados Unidos vão entrar em recessão e aí sai o relatório de emprego, é o menor desemprego dos últimos 50 anos, né? Então tem esse ponto de interrogação. Por outro lado, tem muita empresa grande que tem feito demissão em massa, né? A gente tem visto empresas, principalmente empresas de tecnologia, internet, etc. Como é que você está vendo esse cenário atual? Como é que você reconcilia essas duas coisas? As demissões em massa, mais desemprego baixo? Você está vendo isso quando você fala com seus clientes? Você acha que está vindo alguma recessão ou o mercado ainda está forte? Qual a tua visão sobre o mercado de trabalho americano hoje? Tem vários layers a pergunta, né, Juliano? Eu vou tentar separar elas e daí me pesca aí onde você achar que tem coisas legais para entrar em mais detalhe. Deixa eu contextualizar primeiro a minha visão. E aí baseado também no movimento que eu fiz nos últimos 3 anos. Então, primeiro, eu acho que a gente está vivendo pela primeira vez um movimento de clash de gerações e unificação de gerações como nunca aconteceu antes, né? Acho que a gente está vendo no mercado de trabalho o avô, o pai, o filho, né? E aí daqui a pouco o neto, né? E o bisneto, talvez, eu estou brincando, mas especificamente você tem 4 gerações em uma, bem diferentes, né? Você tem ainda baby boomers, você tem eventualmente, enfim, os early, os millennials, você tem Gen X, tudo junto. E aí essa geração mais nova, elas estão quebradas em 3, que não era no passado. Então eu acho que principalmente esses clashes de gerações hoje, se você olhar, tanto tem uma nova carreira para quem se considerava e se considera aposentado hoje, que é super relevante. São pessoas que estão com 60 anos para frente, que tem ainda muito capital intelectual e muito braço ainda para ajudar demais. Então, assim, não dá para se aposentar com 60 anos mais. Né? E a nossa geração, eu tenho 42. Cara, eu só não quero ser mais executivo quando chegar em 60. Eu quero, obviamente, ser stakeholder até lá, e acionista, e trabalhar com outras coisas. Quero, enfim, com certeza gostaria de fazer isso antes dos 60. Né? Mas o que isso faz é que só conseguiu fazer isso quem foi empreendedor. Em uma grande maioria. Quem foi executivo de empresa, de uma certa forma, só conseguiu fazer isso lá na frente. Né? Só que hoje a galera está saindo do colegial ou da faculdade e sendo só founder de empresa. Então, olha o nível do que vai acontecendo pela frente. Então, quando a gente fala de layoff, quando a gente fala de, enfim, tudo que está acontecendo em recessão,
Tem uma geração de empresas novas que estão crescendo no mercado, que estão surgindo do nada, que vão surgir no mapa que ninguém nunca viu falar. Então, eu acho que o que era antes carreira e que só dá para trabalhar nessas empresas aqui, não é mais a realidade da galera mais nova, entendeu? E não é mais a realidade da galera mais que está no meio da carreira ali executiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje a carreira ela é híbrida. A carreira hoje ela tem multiversos. Você pode estar executivo de uma multinacional hoje e ao mesmo tempo estar investidor de nova economia, desde early stage, mid, exit, private equity. Você pode ser board member da empresa do teu filho, né, e ajudar eventualmente teu filho que está fundando uma empresa. E você pode ser entrepreneur in residence ou fracionado, um executivo fracionado no teu tempo livre. Então, acho que a carreira hoje, o importante é que ela não é mais só dedicada a uma empresa. Você tem a tua pessoa, o que você quer fazer, o que você quer aprender durante a longevidade da tua carreira. E aí, os acordos que você vai fazer, quanto tempo esses acordos vão durar, eles são líquidos. A carreira, ela criou liquidez. Tá? Então, eu acho que ainda tem um lado untapped, e hoje, que é o que o mercado de nova economia criou, que é o excesso de dinheiro no mercado privado, e o excesso de gasto, eventualmente, no modelo trailblazing, que criou um descompasso com a pandemia de todo o outro lado é lindo e tudo que está no tradicional é ruim. E agora você está tendo o outro lado de tudo que era lindo, mas trabalha pra caramba e você não vê a cenoura nunca. Cara, é muito mais legal ser empregado, mas não tem certo nem errado para os dois lados. Esses dois lados podem ir juntos ou dependendo da vida da pessoa. Se você está querendo, enfim, trabalhar mais, investir mais teu tempo, suar mais, você vai para um lado. Se você quer eventualmente capitalizar e eventualmente, cara, tá mais líquido, você tá no outro lado. Né? Então, essa é a minha visão primeiro, que eu acho que nem todo mundo enxerga. Então, eu acho que a recomendação é que, para quem está na carreira executiva e está longe da nova economia, não investir em startup não vai fazer todo mundo milionário. Você tem que, cara, investir nas pessoas certas, no momento certo. Tem vários tiers, assim como qualquer asset class. Você investe em algo que é mais risco ou menos risco e você tem que encontrar o teu perfil de investidor. Mas você tem que investir o teu tempo ou o teu dinheiro para você acompanhar, porque principalmente quem está em 30 e 50, daqui a 15 anos, os skills que essas pessoas criaram em trabalhar só para empresas tradicionais vai ficar obsoleto. E aí vai ser difícil lá na frente. Do outro lado, as pessoas que estão em nova economia e só aprenderam em nova economia, o aprendizado que elas tiveram hoje de cash burn, de puta, cara, tudo que tem que fazer para dar certo, e não é uma batalha fácil. Não, tem muitos aprendizados do outro lado que estão acontecendo agora, que é maturidade. Você tem que criar um business. Sim. Alguns business você tem que fazer cash burn, outros business você tem que criar governança, você tem que criar uma empresa, tem que trazer cliente, tem que ter um produto, o cliente tem que voltar. Você tem que contratar bem, tem que tratar bem as pessoas. Então, assim, tem todo um aprendizado. Então, eu acho que os dois mundos estão se juntando. Tá tendo sinergia. O mercado americano, na minha visão aqui ainda, e a recessão já começou. Assim, a gente está lidando assim, com... A minha experiência aqui como brasileiro nos Estados Unidos, eu digo que os americanos estão sofrendo algo que o brasileiro já conhece há muito tempo, que é swings políticos, econômicos, né? E obviamente que impactam o bolso. Então, assim, a gente está sempre convivendo no Brasil, sempre convivendo com 2 anos bons, 2 anos ruins. Muda o negócio, muda tudo, puta, sempre tem uma novidade. E eles estão vivendo hoje inflação pela primeira vez e muitos deles não têm liquidez, né? Então também tem um fake to make it no mercado americano que, na minha visão, vai acabando. Só que ele é um mercado muito grande. Então, ao mesmo tempo que você vê as empresas demitindo em massa, então foi quando eu cheguei em Houston aqui, que todas as oil and gas companies estavam demitindo em massa, elas também pagam acima da média e elas demitem em massa porque podem. A pessoa sabe que ela vai trabalhar 2, 3 anos no mercado bom e depois ela vai ser mandada embora. Então é normal. As pessoas se mudam de cidade para achar um melhor emprego.
E o mais importante é que o americano nasce com uma visão mais empreendedora. Então ele já está acostumado a saber que lá de trás, cara, se eu não conseguir trabalhar para alguém, eu vou montar o meu negócio e vou achar um jeito de fazer dinheiro, entendeu? E viver. Então eles são muito criativos, eu acho que com a carreira deles, né? Tanto de reinventar, de pegar a família, mudar do lado leste para do lado oeste. Então, cara, eles vão atrás. E principalmente eu acho que o grande aprendizado é o networking. Você carrega na tua vida as pessoas, então eles vão direto, eles contratam direto. Tem muito essa questão do do it yourself, né? Então, eu acho que o grande ponto assim, que a gente vai ver uma equalização as empresas que hoje estão no mercado tradicional, se elas conseguirem contratar bem, cuidar bem dessas pessoas e realmente acharem o nicho delas, elas vão continuar crescendo. Talvez num ritmo desacelerado, não vai ser 200, 300% como cresce uma startup. E eventualmente as pessoas estão percebendo que, putz, eu tenho perfil para uma startup de early stage. Eu tenho perfil para uma startup de mid. Eu tenho perfil para uma startup mais em growth e maturity. Eu gosto mais de post-IPO. O mercado americano privado aqui, o capital privado, ele é tão amplo que é muito legal você ver que estão nascendo venture capitals focados só em investimentos de impacto, focados só em fundadoras mulheres, focados só em fundadores latinos ou produtos para latinos. Então, o que eu acho, o principal ponto legal aqui é, se você não está encontrando, vai buscar fazer você mesmo ou vai buscar algumas coisas que naquele momento estejam mais ligados com você, mas não tem certo nem errado. Tua carreira vai provavelmente mudar muito nos próximos 10, 15 anos. Né? Então busquem as relações. Eu acho que o importante é que, através das relações e trabalhando com gente boa e fazendo as coisas direito, se o teu business for rentável, se o teu business tiver um bom investidor, se tiver clientes que compram e voltam, a empresa vai crescer. Né? Então, good business will live, bad business will die. E Zuc, você falou um negócio, cara. Não, respondeu assim. E tem. Se eu for puxar o fio desse negócio aqui, a gente vai precisar de mais umas 5 horas de conversa, cara. Mas tem um negócio que você falou que, assim, ele é pequeno, ele pode passar desapercebido. E acho que eu queria pegar nesse negócio. Falou assim, o americano acha um jeito de fazer dinheiro, né? Até linguisticamente, né? Em português a gente não fala isso, né? Em português a gente fala ganhar dinheiro, né? Quando você ganha, né? Não, quanto que eu vou ganhar, né? Eu vou trocar de empresa, vou ganhar tanto. Parece que é meio, né? O dinheiro cai, assim, cai do céu, é uma benesse, não sei o quê, né? E aí alguém tem que te dar porque você não pode ter, etc. Aqui até de novo na gramática, né? E no mindset também, o mindset é o seguinte, cara, eu preciso fazer, entendeu? Assim, eu não posso depender de ninguém, não posso ficar esperando o governo, né? Qual governo vai estar, se é de direita, se é de esquerda, não posso ficar esperando o meu vizinho, não posso ficar esperando a empresa me dar uma promoção, eu preciso fazer acontecer. Esse é um negócio que para mim é um mindset muito diferente entre essas duas culturas. Você vê isso também? Eu peguei esse negócio, eu queria chamar a atenção, cara, porque isso pra mim foi um aprendizado que eu vi aqui, entendeu? Porque no Brasil a cultura empreendedora é nova, né? Acho que talvez os últimos 10 anos que ser empreendedor no Brasil virou cool. Empreendedor era feio, né? Empreendedor lá atrás, era aquele cara que não deu certo. Fala, putz, o cara não deu certo, o cara é aquele ovelha negra e tal. Mas é que o acesso ao dinheiro, né? Eu acho que, enfim, o que eu acho que o americano faz muito bem, que é um aprendizado da cultura, é um constant flywheel, que a gente brinca, que é o que é esse flywheel, cara? Não é achismo. Achismo é uma coisa que o brasileiro faz muito, né? A gente é muito bom em achar as coisas, em reclamar a vida. Mas a gente tem muita garra, cara. A gente é extremamente resiliente, a gente é extremamente criativo, né? Acho que até no limite, flexível, né? A gente se adapta. A NASA segue estudando o brasileiro porque a gente realmente é capaz de criar coisas, cara, que ninguém imagina. Com zero de apoio, a gente é muito, muito criativo. Mas o americano ele tem uma praticidade, né? Então, a gente tem a questão de novo, não reinventa a roda, mas eventualmente vai atrás de olhar, legal,
que eu tenho de dados na minha frente, né? Então tudo que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou coletando, o que eu fiz de volume, o que eu falei, o que eu coletei de dados, o que eu estou olhando nessa foto, o que é o meu descoberta e o que eu posso fazer de diferente, como é que eu crio esse flywheel para repetir, eu ser cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, né? Então, eu acho que às vezes a gente, como brasileiro, espalha demais as oportunidades, né? A gente, cara, quer peneirar tudo aqui, porque não pode deixar passar nada, mas às vezes é bom dar um foco e pensar o que eu quero conquistar e onde que eu quero, onde estão os gaps, né? Então, a gente se doa, e acho que eu me doei muito, acho que vem do passado, o brasileiro se doa muito para a empresa. A gente vive para trabalhar. Eu sempre brinco isso, enquanto o americano trabalha para viver. Então, tem essa descoberta que assim, é muito legal de caiu a caneta na sexta-feira, você fala, nossa, que absurdo, esses gringos que estão meio-dia, cara, o cara tá pescando. Cara, o cara foi extremamente produtivo ao longo da semana. Tudo bem, precisa de 30 desses, e aí é o momento de os layoffs acontecem, você tem 30 desses caras e naturalmente você não precisa, você precisa de 3, 5. Mas eventualmente são muito bons e muito produtivos nisso. E o brasileiro tem que aprender com isso, que a gente gasta muito tempo fazendo muita coisa que não é relevante, não vai levar ao que você precisa, né? Então, essa junção dos dois mundos, quando você cria essa sinergia, cara, a gente trabalha mais que eles, a gente eventualmente, cara, tem muita garra, é muito resiliente, é extremamente criativo e você vê os imigrantes, a maioria das empresas hoje que tem o maior valor de mercado são fundadas por imigrantes. Ou eventualmente tem imigrantes, eventualmente, algum tipo de diversidade, eventualmente no foco. Então não é exclusivo do brasileiro, acho que é exclusivo, eventualmente, de ser um país que te dá oportunidade. Se você trabalhar duro e você fizer as coisas pelos caminhos certos, tiver recursos e conseguir crescer dentro do flywheel, ele cruise, sabe? Então eu concordo muito com o que você falou nessa questão de mindset, é meio por aí. Zuka, cara, tem muita coisa pra gente puxar aqui, eu poderia ficar mais umas 5 horas com você, mas eu quero respeitar teu tempo. Mas antes da gente terminar, eu tenho meu quadro de rapidinhas, então eu vou te fazer 4 perguntinhas, você me diz aí a primeira coisa que vier aí na sua cabeça, né? Fechado. Bora lá. O que você mais sente falta do Brasil? Requeijão, pão de queijo e a resenha. Requeijão tem aqui, rapaz. Pô, é $6. Não, mas eu sinto falta do pão na chapa, chegar na padaria, pão na chapa. E, putz, o serviço... Na verdade, a última vez que eu fui, eu senti falta do serviço brasileiro, que você chega lá, não importa onde você tá todo mundo de bom humor, todo mundo pergunta como é que foi seu dia, puta, a galera tá de bem com a vida, independente do tipo que você vai dar no final. Então, assim, sinto falta um pouco, às vezes, do brasileiro. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Cara, boa pergunta. Cara, acho que é um pouco do DIY. É um pouco das Home Depots da vida, é um pouco de você sempre ter um jeito de você, cara, poder fazer sozinho, pesquisar, e a praticidade de aprender e ganhar ter tempo para ganhar novos skills. Eu acho que uma coisa que eu aprendi é que dá pra gente misturar as coisas pessoais com as do trabalho e dá para você aprender novos skills e se você se dedicar você consegue fazer isso. Se dão todos os tools para você ser muito bom em alguma coisa nova. Então eu não vivo mais sem esse DIY, pesquisa, ChatGPT, qualquer coisa que seja aprender coisas novas. Izuko, o podcast, ao longo do podcast deu várias dicas, mas assim, se você tivesse que dar uma dica para quem tem esse desejo de empreender aqui nos Estados Unidos, que dica seria essa? Primeiro, se você está começando, a primeira dica é os investidores de early stage vão comprar você. Né? Assim, de novo, você pode ter a maior ideia do mundo, pode ser o melhor produto, e é o motivo porque eu resolvi investir na minha empresa também em pessoas, porque as pessoas são o diferencial. Então, primeiro vai buscar atrás
da tua vida, o que te fez diferente dos teus amigos, das pessoas, e coloca isso no pitch deck, conta sobre a sua vida pessoal e que é isso que vai ser diferente. Por que você não vai desistir se o negócio der errado? Por que você não vai ser teimoso de ouvir os outros? Por que você vai ser capaz de captar mais? Por que você vai ser capaz de atrair mais pessoas, de fazer a tua empresa melhor? Então, a primeira dica que eu tenho é essa. A segunda dica é não persiga só o dinheiro. O aprendizado de muitos founders, conversando com muitos deles, foram dois que eu levei comigo. Não deixe de cuidar da sua família, porque passa rápido. Então aproveite a jornada ao longo do tempo. Você vai casar com a tua empresa ao mesmo tempo que você não pode descasar com a tua família. Isso é muito, muito importante. Vai fazer muita diferença lá na frente quando o dinheiro vier e você não tiver as coisas importantes. E o segundo ponto é você está ganhando um sócio, um chefe. Então, se você pode ter pela primeira vez a chance de escolher o seu chefe, escolha muito bem o seu chefe. Não escolha o dinheiro. Isso vai fazer diferença lá na frente. Então, esses dois aprendizados eu levo. E o terceiro, que é, cria uma empresa antes. Não persegue o dinheiro. Cria uma empresa que vai ter cliente, que vai voltar e que as pessoas vão querer trabalhar, que faz ela para você. Depois, se alguém um dia quiser comprar, se você cansar, aí você decide como é que você quer sair. Legal. E por fim, Zuca, tem algum filme ou um livro ou um podcast que você gosta, que deixar de recomendação pra gente? Olha, um livro que foi bem legal, que eu acho que é sempre legal para mostrar que as coisas não acontecem por acaso, é um livro chamado Outliers, que é bem interessante, que é sobre horas de voo. Nada que a gente faz pela primeira vez a gente acerta logo no começo. E as pessoas que fizeram muitas coisas por muito tempo e foram outliers têm algo por trás. Então é um livro muito legal que ele traz esse aprendizado, eu acho que é super interessante. E um outro podcast muito legal, que são também de brasileiros, que é bem interessante, chama 1% Melhor, que são dois brasileiros que estão no Canadá e outro aqui, vale a pena ir atrás, que é super interessante, tem um contexto aí das pessoas por trás dos negócios, que é muito parecido e super legal, complementar, Juliano, ao teu, acho super interessante, mas tem boas coisas legais ali. Então esses dois eu recomendo inicialmente. Legal, e a gente sempre deixa a dica aqui depois para quem está ouvindo a gente aqui. Zuca, obrigado, cara, papo super bacana, de novo aprendi demais. Fala aí onde é que o pessoal te acha, fora do seu jabá aí. Onde acha o Woke, o Zuca, tudo que você quiser deixar. Fácil, não tem muitos, então LinkedIn, Zuca Paladino, Zuca, PA2Ls, Zuca Paladino, e Woke, WOKE. Então a gente fala Woke aqui, né? Apesar da questão política dos Estados Unidos, o foco é em acordar e fazer diferente, então estou muito nessa jornada de fazer melhor. E para quem gosta de futevôlei e que está procurando, também eu tenho um negócio que eu criei aqui, que foi meu primeiro negócio empreendedor, que é o Texas Futevôlei. Então, se alguém estiver no Texas jogando futevôlei ou alguém quiser jogar futevôlei nos Estados Unidos, procura a National Football Association e o Texas Futevôlei no Instagram, que vocês vão me encontrar também. Eu vou encontrar o Ivan lá da NFA. Vai ser um prazer a gente se encontrar nas quadras de sunga na areia. Olha só, eu não sabia desse lado, senão eu tinha explorado mais aí o seu lado Speedo. Fica para a próxima, Juliano. Então, a próxima a gente faz na areia. Legal. Zuca, muito obrigado de novo, cara. Queria também agradecer todo mundo que acompanha a gente aqui nesse podcast. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho, de gratidão. É isso aqui, gente. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Falou.